Cansada de tanta call, onde todo mundo entra mudo e sai igual? Essa é diferente. Aqui a gente fala o que ninguém teve coragem de dizer, com a leveza do simples e a força do que funciona. Para você liderar, o primeiro passo certeiro que vai transformar a sua vida e a sua carreira. Essa call, ela não cansa, ela desperta. Vem comigo, porque essa era a call que te faltava. O que me faltava, o podcast para quem já entendeu que só competência não basta. Eu sou Ana Seneviva e hoje a gente vai falar sobre um tema delicado, mas urgente. O que faz uma mulher brilhante ser esquecida na hora da promoção? Não, você não tá estagnada, não, você não tá fazendo tudo errado. Você tá invisível. Mas o pior disso é que você pode estar colaborando para essa invisibilidade sem perceber. Por que você não é promovida? No fim do dia, o que a gente vai falar aqui é sobre qual é a parte que te cabe nessa história. Porque muitas vezes eu vejo uma série de mulheres extremamente chateadas e a gente vê dados estatísticos que mostram que nós mulheres somos promovidas em taxas menores do que os homens, só que a gente não faz a nossa parte completa nessa história. E eu gosto sempre de falar que a gente muda a nossa história vencendo o jogo no jogo com as regras que ele tem hoje. E depois que a gente chega lá em cima, sabe o que a gente faz? Aí a gente muda as regras. Mas não dá pra ficar só militando, gente, e falar assim, ai, nossa, é que o sistema não funciona, é que as formas de promoverem são injustas. Não é sobre isso, gente. É sobre como a gente faz pra vencer no jogo como ele é hoje, e aí chegando lá em cima, a gente muda as regras. Então eu vou falar sobre o que está na tua mão resolver, sobre o que você pode fazer, onde você tem gestão, onde você tem controle para dar mais visibilidade para sua carreira e, consequentemente, ter o reconhecimento de todo o esforço e competência que você já demonstra. Não é só impressão sua de que nós mulheres somos promovidas menos que os homens. Existe uma pesquisa da McKinsey que hoje mostra que para cada 100 homens que são promovidos para o seu primeiro cargo de gestão, só 87 mulheres são. E quando a gente está falando de mulheres negras, essa taxa cai ainda mais. O que significa que não é só sua percepção, é fato, isso está acontecendo. Mas tem coisas que a gente pode fazer a respeito e eu vou falar delas agora. Eu vou te contar como tudo isso começou, porque não é culpa sua, tá? Rebeca, querida, e acostume-se, eu vou te chamar de Rebeca, porque toda vez que eu penso em você, eu penso num nome para te chamar, e como eu não sei quem tá do outro lado, eu peguei o meu nome favorito, Rebeca. Rebeca, deixa eu te falar como tudo isso começou, porque nós mulheres, desde pequenininhas, quando a gente vai ser reconhecida por alguém na nossa infância, a gente sempre é reconhecida por quê? Porque a gente senta bonitinho, porque a gente arrumou a sainha, porque a gente pediu com licença, disse faz favor ou muito obrigada. Nós somos educadas para sermos agradáveis, gentis e para obedecermos às regras. E o que acaba acontecendo? Isso é tão forte na nossa cultura que a gente leva isso para outros âmbitos da nossa atuação e outros momentos de vida. Então, aquela menina que você cresceu sendo totalmente elogiada porque você era muito educada e pedia licença e esperava que as pessoas te reconhecessem por isso, quando você leva isso para o ambiente corporativo, não necessariamente você vai ter os mesmos reconhecimentos. Isso pode ser a virada de chave entre você ficar se preocupando em ser agradável e passar a ser vista como uma líder pronta. Pega essa. Eu tenho uma mentora que ela se chama Sally Helgesen. Pega esse nome, Sally Helgesen. Ela escreveu um livro que se chama Como as Mulheres Chegam ao Topo. E ela fez todo um mapeamento de como as mulheres se sabotam neste processo de crescer dentro das organizações. E ela mapeou 12 hábitos que nós mulheres temos, e eu não estou dizendo que você tem todos eles, mas eu estou te dizendo que nós temos uma boa parte deles, e que se a gente não estiver consciente do impacto que eles têm na nossa visibilidade, a gente acaba não sendo vista e ficando invisível.
E aqui eu vou te contar alguns deles, os que estão mais ligados com a questão da visibilidade. O primeiro deles é acreditar demais no sistema. Então, da mesma forma como a gente segue as regras da nossa família quando a gente é pequeno, quando a gente não entra numa empresa, a gente acredita que a gente tem que seguir todas as regras daquela empresa se a gente quiser ser bem-sucedida, se a gente quiser ser promovida, se a gente quiser ser reconhecida pelo aquilo que a gente faz. Acontece que isso é útil apenas numa parte da sua jornada de carreira, mas isso não resolve por si só. E se a gente fica muito apegada em esperar que o sistema funcione, ou seja, que o sistema de promoção, de reconhecimento, de plano de sucessão aconteça perfeitamente para que você tenha a sua competência e todo o seu esforço reconhecido na hora certa, deixa eu te contar uma coisa que talvez você já saiba, mas que seja difícil de internalizar. O sistema não é perfeito. E o sistema não funciona todas as vezes do jeito que deveria para todo mundo. Sabendo disso, você precisa se tornar mais visível. Você precisa construir outros relacionamentos. E essa é uma coisa muito importante que nós mulheres não aprendemos a usar. E eu tô falando da palavra usar aqui para você, porque muitas vezes a gente se sente mal usando as pessoas. Você fala assim, eu vou usar as pessoas para subir na minha carreira, me sinto mal fazendo isso. De novo, né? A menina boazinha que acha que tudo tem que ser perfeito. Pessoal, usar as pessoas é no melhor significado da palavra usar. É você dar utilidade a um relacionamento que você tem. Se você pensar que as empresas são formadas por pessoas e que o sistema também foi construído por pessoas, se você conseguir ter um bom relacionamento com as pessoas que fazem as regras, você já está tendo uma melhor visibilidade e você está saindo na frente de quem não usa esses relacionamentos. Para de pôr todas as suas fichas no sistema e começa a construir relacionamentos. Isso vai ser super importante para você aumentar a sua visibilidade e diminuir a sua frustração com relação à velocidade com a qual a sua competência é ou não reconhecida. Por que tantas mulheres associam visibilidade com arrogância? Posso falar a real para vocês? A gente tem inveja de quem conta o que fez. Quando a gente conta, alguém conta pra gente alguma coisa que fez, em geral, a gente pensa assim, nossa, essa pessoa tá conseguindo fazer isso? E quando as pessoas contam pra gente algo interessante que elas estão fazendo, se você não é uma pessoa bem resolvida com isso cria um espelho que te mostra exatamente o que você não está fazendo e poderia fazer. Porque se o outro fez, a gente pode fazer também. Então, a gente sente muitas vezes, e isso é um mecanismo de proteção, como arrogância quando uma pessoa conta aquilo que ela fez. Mas, gente, deixa eu pôr a real para você aqui de novo. Se você não contar, ninguém vai saber. E se você não disser que foi você, pode esperar, alguém vai dizer que foi ele, tá? Então, entre ser arrogante e ser preterida, você faz sua escolha. Uma outra coisa que nós, mulheres, sempre acreditamos que faria com que a gente fosse visível e fosse reconhecida e fosse finalmente promovida é fazer tudo que pedem pra gente, né? É o famoso dar conta de tudo. E eu sei que isso já tá sendo desconstruído pouco a pouco, mas é difícil a gente sentir que quando a gente deixa um prato cair intencionalmente, a gente tá fazendo a coisa certa. Então, deixa eu te contar uma coisa aqui. As pessoas que são promovidas depois de um certo nível, elas não são aquelas que dão conta de tudo. Elas são aquelas que dão mais resultado. E quando a gente está falando do mundo corporativo e a gente está falando de pessoas que lideram pessoas, eu não estou falando mais de você, Rebeca, fazendo tudo. Eu estou falando de você sabendo fazer. E você vai me ouvir falar muito essa frase aqui, fazer. Por quê? Porque quando a gente consegue levar mais gente com a gente,
para fazer as coisas que precisam ser feitas, você já não precisa mais dar conta de tudo. Você já não vai mais ficar sobrecarregada. Você não vai ser a heroína, a paladina justiceira que faz tudo e dá conta de tudo. Porque você tem gente que trabalha com e para você. E para você ser promovida e ser reconhecida, é muito importante que as pessoas vejam essa dinâmica. Vejam você convencendo outras pessoas a fazer o que precisa ser feito. Vendo você motivar as pessoas a fazer o que precisa ser feito. Vendo você reconhecer o time que você trouxe junto com você por ter feito aquilo que você não tem 20 braços para fazer. Então, começa a prestar atenção nisso, para que as pessoas vejam o seu trabalho. Você precisa de mais gente fazendo e trabalhando com e por você. Outra coisa que a gente aprendeu é que a gente tinha que dar visibilidade para aquilo que está 100% certo. A gente só mostra e a gente só tem coragem de mostrar quando tá tudo perfeito, né? Afinal de contas, quem aqui sai na rua para ir no supermercado de pijama e chinelo? Não, a gente vai lá, a gente se maquia, a gente se penteia, a gente passa perfume. Ninguém conhece a gente no supermercado. Mas a gente faz tudo isso por quê? Porque existe no nosso subconsciente essa ideia de que a gente precisa mostrar uma versão perfeita. E as pessoas, e no mundo como ele é hoje, na velocidade em que as coisas são, se você ficar esperando para mostrar o seu trabalho a hora que ele estiver perfeito, vamos combinar que você não vai mostrar nunca. Porque as coisas vão mudando, elas vão evoluindo numa velocidade X que a perfeição não acompanha. Deixa eu te contar um segredo. A perfeição é um target que se move. À medida em que você pensa que você está chegando no perfeito, o perfeito se distancia, porque você descobre que tem mais algo que você pode melhorar. E algo mais que você pode melhorar. E uma terceira coisa que você pode melhorar. Sempre vai ter algo para melhorar. A perfeição não existe. Então, a melhor hora de você mostrar o seu trabalho é agora. Nós mulheres, nós temos uma capacidade de radar. A gente consegue captar muitas coisas que estão acontecendo no ambiente onde a gente está, inclusive no ambiente profissional. Mas você não pode deixar com que esse foco, essa habilidade de radar, faça você ficar dispersa e perder a direção daquilo que é realmente importante. Por que eu tô te falando isso? Porque muitas vezes a gente tem uma excelente habilidade em mapear o ambiente e entender onde estão todas as oportunidades. A gente faz isso melhor do que ninguém. A gente faz, inclusive, isso melhor do que os homens, diz a ciência. No entanto, o que a gente faz pior ou não tão bem é escolher qual dessas oportunidades a gente vai abraçar e depois vender como uma realização nossa. E isso outras pessoas podem estar fazendo muito melhor do que você. Às vezes elas percebem menos o ambiente, são menos analíticas, conseguem identificar menos oportunidades, mas elas são certeiras naquelas oportunidades que vão dar a visibilidade que ela precisa para o próximo passo de carreira. Peço muito para você, continue com seu radar ligado, mas comece a desenvolver junto com ele uma atenção seletiva. Por quê? Porque a partir do momento em que você escolhe algumas batalhas para lutar, você é muito mais forte nelas e as pessoas vão conseguir falar melhor sobre você, porque você não é mais aquela que faz um pouco de tudo. Você é aquela que faz muito bem as coisas que são importantes. De tudo isso que eu falei, se eu tiver que te dar um caminho por onde você começar, eu te falaria: começa pelos relacionamentos. Começa a construir com as pessoas uma narrativa daquilo que você quer que elas repitam para os outros sobre você. Uma das coisas mais importantes que existem no mundo corporativo e o que está ficando cada vez mais óbvio num mundo de problemas complexos, onde você precisa de muita gente para resolver esses problemas, você precisa de muitas perspectivas diferentes, é o fato de que fica cada vez mais óbvio que só eu ou só você não bastamos para resolver um problema. A gente vai precisar montar as nossas tribos. E quando a gente está falando de grandes organizações e de crescer nessas grandes organizações, a gente está falando de que você não vai conseguir estar em todas as reuniões. Você não vai conseguir fazer parte de todas as decisões. Mas você pode ensinar as pessoas a te representarem e a falar de você e falar
por você. Então, se você tiver que começar de alguma maneira, e é isso que eu falo para as mentoradas que vêm trabalhar comigo de diferentes organizações, de instituições financeiras, de indústria, de comércio e mesmo profissionais liberais e empreendedoras, que vêm com essa questão de, poxa vida, eu me esforço tanto, eu trabalho tão duro, mas eu não estou tendo a visibilidade e o reconhecimento que eu preciso, eu falo para elas, comece ensinando as pessoas a falar sobre você. E na mentoria Promova-se que a gente tem na hora, e a gente faz alguns grupos ao longo do ano, você aprende exatamente o passo a passo de como desenvolver esse pilar de networking, mas de um jeito que é autêntico para nós mulheres. Porque a gente faz networking diferente dos homens. Então, a gente tem que ter alguns cuidados como mulher para abordar as pessoas e não ser mal interpretada, a gente precisa ter alguns cuidados sobre a maneira como a gente apresenta as nossas realizações e os nossos resultados. E isso sim é algo que as minhas mentoradas aprendem e elas começam a ficar muito confortáveis em usar isso no seu dia a dia e têm os resultados que elas precisam para serem reconhecidas e crescer. Se eu tivesse que dar um conselho para a Ana de 2012, a Ana que estava lá começando e que estava construindo a sua carreira como líder num primeiro momento, o conselho que eu daria é: procure quem sabe fazer aquilo que você ainda não sabe fazer, para você acelerar o passo do seu desenvolvimento e não ficar patinando e tentando resolver tudo sozinha. Resolver tudo sozinha é um outro hábito que não te dá visibilidade e não vai te levar ao topo. A gente precisa de um sistema de suporte, a gente precisa de uma tribo para levar a gente mais longe e mais rápido. Então, eu recomendo fortemente que a minha Aninha de 2012 tivesse procurado ajuda muito mais rápido do que eu procurei, porque eu tive ajuda, tá? Ninguém chega a nenhum lugar sozinho. Eu tive ajuda e recomendo que você busque também e seja proativa nisso. Se você não se sente confortável ainda em fazer networking, em buscar as pessoas, em contar a sua história, em dar visibilidade para os seus feitos, em fazer isso de uma maneira autêntica. Esse episódio é para você e para todas as Rebecas que eu já conheci e a Rebeca que eu já fui. Porque no fim do dia, gente, a gente precisa fazer aquilo que dá resultado. Ninguém aqui tá trabalhando de graça, ninguém aqui tá trabalhando por esporte, ninguém aqui tá trabalhando só para se divertir. A gente quer crescer. E se você quer crescer e você quer a minha ajuda, eu vou te dar mais uma ferramenta na qual você vai poder se apoiar e ter um diferencial versus todas as outras pessoas que não assistiram a esse episódio. No final de todo episódio, a gente vai te mandar a ata dessa call, ou seja, um resumão de todos os pontos mais importantes que eu falei nesse episódio e que você vai poder compartilhar com aquela sua amiga querida que também trabalha muito, mas que não tá tendo o reconhecimento que ela merece. Você que é uma mulher prática como eu, você vai querer guardar os insights e eu tenho certeza, você tem dúvidas, tem coisa aí passando na sua cabeça que você vai querer aprofundar e vai querer saber mais. Eu tô aqui pra você. Então faz o seguinte, já se inscreve no canal, deixa o like nesse episódio se você gostou. E também, faz um favorzinho pra você mesma, me manda uma pergunta com a sua dúvida, não fica aí ruminando, não deixa isso na sua cabeça, manda pra mim que eu vou fazer questão de responder cada uma de vocês.